A paróquia Nossa Senhora do Rosário apresenta podcast Rosário 10+, Vida, Esperança, Missão. São 10 anos de história, são 10 anos de missão. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Rosário 10+. E hoje nós estamos recebendo aqui a comunidade Santa Terezinha, que vai contar um pouquinho da sua história e da sua trajetória ao longo desses anos. E para falar aqui, nós trouxemos nossas convidadas de hoje, né? A Domiciana e a Irmã Socorro. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. Bom, vamos começar assim, como foi que se deu a trajetória, né? Como foi que começou aí a caminhada da comunidade Santa Terezinha? Bom, a Capela Santa Terezinha, né, a Capela Pedra, foi reconstruída pelas Irmãs de Jesus Crucificado, missionárias franciscanas, no ano de 1986. Quando as irmãs chegaram da Itália, né, as duas missionárias, Irmã Auxília e Irmã Madalena, que já estão na eternidade, elas foram morar na paróquia São Cristóvão, num quartinho lá da paróquia. E a Irmã Auxília passava todos os dias na Avenida Santos Dumont e olhava aquela torre da igreja, somente a torre, né? E a ruína atrás, um terreno acidentado e um grande lixão. E ali ela despertou a atenção para saber, né, a origem daquela capela. E também ela estava procurando uma casa, né, um terreno para construir o convento. Daí então ela foi em busca, né, da história daquela capelinha e descobriu que era de uma família, né, família Aranha, que eram amigos dos franceses, né, dos pais de Santa Terezinha, dos parentes de Santa Terezinha. E ela foi em busca, né, dessa história e constatou que realmente a capela foi construída nessa década, né, na década de 20, né, 1920. E daí ela foi em busca também de recursos para realizar essa construção. Foi então que ela falou com o Dom Paulo, que era bispo naquela época, e ele perguntou se ela tinha coragem de construir ali, né? Visto que tinha muito lixo, né? Um terreno acidentado, e também ela não tinha condição financeira, né, para construir. Daí começou a construção, e ela pedindo ajuda, né, um e outro, e começou a construir a capela, né? E atrás ela fez o convento também, de forma que foi concluída em 1988. Certo, e como foi assim o início da igreja, assim, não a construção, né, mas em relação ao povo? Em relação ao povo, sim, as irmãs, como carisma franciscano, né, são missionárias, realmente missionárias, e trabalham na catequese, na assistência à família, né, na devoção mariana. Então, junto com a construção pedra, né, de igreja pedra, veio também o povo, porque as irmãs começaram já com a devoção mariana, e uma vez já concluída a capela, né, o templo, começou também com a catequese. Daí foram chegando, né, as pessoas, os fiéis, aí foi resgatada, né, a devoção a Santa Terezinha, foi resgatada também a imagem que estava lá, né, que já estava no museu, a imagem antiga, que inclusive ela também buscou, né, na história e descobriu que foi enviada por Celina, a irmã de Santa Terezinha, a esta família, né, porque vale ressaltar que era uma capela de família particular, né, uma capelinha de devoção mesmo da família. E as irmãs com o carisma franciscano, né, foram formando também a comunidade, né, construiu o convento, mas a devoção não ficou fechada só no convento, né, foi aberta as portas para a comunidade. E aí foi logo implantada a catequese e a devoção mariana, já sendo uma devoção da congregação. E na época a gente pertencia à paróquia de São Cristóvão. Então tudo que se fazia ali era de acordo com a matriz, né? De acordo com o pároco que estava lá, né? Assumindo, o padre Humberto, inclusive celebrava, né? Todo sábado e domingo tinha as celebrações da missa. E aí a irmã começou também a fazer o trido de Santa Terezinha, que na época era o trido que se fazia. E se juntava muita gente, né? Ali da Redondeza, foi a época que foi criada, começou também Vila Lobão, né? Ali em Vazão, Conjunto Cial, né? Foram se criando, né? O conjunto ali, e as pessoas sempre procuravam a capelinha para as celebrações e
catequese, né? Sempre foi de início a catequese. Então a imagem de Santa Terezinha já estava lá e foi daí que deu início à devoção de Santa Exatamente, Terezinha. foi propagada, né, mais a devoção a Santa Terezinha. E eu acredito que assim, ela sendo a padroeira das missões e as irmãs missionárias, então se juntou, né, o útil ao agradável, né? Os carismas se encontraram e se concretizaram ali, né, na construção da comunidade. E qual foi a experiência, irmã, dessa construção em meio a ruínas, né? A experiência que tanto nos relatou a irmã Auxília, que quando eu cheguei no convento também já estava construído, né? Eu sou do segundo grupo das irmãs brasileiras, e foi uma experiência de fé, né? De ousadia, de confiança e de coragem, né? Construir, como o Dom Paulo bem falou, né, para ela, mas irmã, a senhora tem coragem de pegar aquele terreno que eles já tinham doado para uma congregação e elas não quiseram, né? Aí a irmã Auxília falou, tenho sim, né? Vai dar certo. Então ela acreditou, né, nas possibilidades e foi uma pessoa muito corajosa, né? Muito ousada mesmo, de muita fé, porque ela não tinha recursos para construir, porém ela foi em busca, né? Porque ela sentiu que ali deveria ser mesmo implantado o reino e trabalhar, né, pelas missões ali naquela capela, né, naquele local. Certo, e como foi que deu início aos festejos, né, da Santa Terezinha? O festejo justamente foi nessa época, né, em 1988, quando ela concluiu a capela, aí no mês de outubro, né, a inauguração foi realizada no mês de outubro, né, o mês já dedicado, né, a Santa Terezinha, finalzinho de setembro, início de outubro, de forma que já aconteceu o primeiro festejo, né, o primeiro tríduo, que ela quis mesmo trazer, né, o povo, né, e formar a comunidade. As relíquias da Santa Terezinha passaram por lá, né? Passaram. Mais ou menos que ano? 14 de março de 1998. E como foi a experiência? Sempre 8, né? Foi uma experiência também que a gente considera assim uma graça de Santa Terezinha, porque quando a irmã ficou sabendo, né? Sempre irmã Auxília e irmã Madalena, ficaram sabendo que as relíquias viriam para São Luís, a irmã Auxília foi na arquidiocese, chegou lá, estava a equipe, na verdade a gente ficou sabendo através das irmãs carmelitas, porque quando não tinha missa lá, a gente ia no Carmelo, né, participar das missas. E as irmãs muito amigas, né, a Madre Maria José, a irmã Maria do Carmo, na época, muito amiga de irmã Auxílio, porque chegaram quase na mesma data ali, né. E aí a irmã ficou sabendo e procurou a equipe que estava organizando, né, a vinda das relíquias de Santa Terezinha. Então ela foi lá na Cúria. Quando ela chegou lá, estava reunida a equipe de organização. Estava o padre Jacinto, que atualmente é bispo, né, já emérito de Teresina, e ela perguntou, né, como era que estava a organização, com quem ela falava, porque ela queria a presença das relíquias de Santa Terezinha ali naquela capela. E aí eles disseram que não podia, porque ela ia passar só no Carmelo, porque as irmãs carmelitas, né, a mesma congregação, tinha prioridade. E a irmã Auxília contou um pouco a história da capela, mas não convenceu, né? Aí ela já ia saindo e o Dom Jacinto chamou ela e disse assim, irmã, me dê seu telefone. Aí ele anotou lá o número, né? Quando ela chegou em casa, ela foi aos pés da imagem de Santa Terezinha e disse para ela, eu sei que tu és santa, se tu quiseres que a tua relíquia venha aqui, tu vai dar teu jeito, porque eu não posso fazer nada, mas tu és santa, tu pode fazer alguma coisa. Terminada essa oração dela, nós rezamos as vésperas, né? Que a gente reza todas as tardes. O telefone tocou, era o Dom Jacinto, dizendo para ela que tinha conversado depois e que a relíquia passaria ali na capela quando terminasse a missa do Carmelo, mas não podia ficar mais do que 30 minutos. E assim foi feito. Então a irmã preparou rapidinho, porque isso faltava 3 dias. Preparou rapidinho, o Padre Humberto celebrou a missa em um sábado. Quando terminou a celebração, chegaram, né, a relíquia, toda a comitiva, né, com a relíquia de Santa Terezinha, chegou na nossa capela. Ao entrar, o Dom Jacinto relatou na hora da homilia, né, a gente cantamos a ladainha, rezamos o texto dela e cânticos e tudo mais. Dom Jacinto disse que sentiu algo diferente quando ele subiu, né, o degrauzinho ali da capela. Ele disse que sentiu um arrepio, né, então algo falou no coração dele que ali realmente
tinha uma grande devoção por Santa Teresinha, né? E aí, ao invés de ficar 30 minutos, a relíquia ficou 1 hora lá na nossa capela. Viu? Tá bom. Mas a nossa Santa Teresinha tem duas comemorações lá, né? 2 festas, não é isso? Tem a da Santa Teresinha e tem mais outra comemoração. O Divino Pai Eterno. Divino Pai Foi Eterno. uma devoção da irmã Auxília, já uma graça que ela alcançou em 2012, né? Ela fez um pedido, né, ao Divino Pai Eterno, e ela conseguiu essa graça, e aí ela prometeu que faria o trido, né, no segundo domingo de julho. Então, em 2013, a gente ainda pertencia à paróquia do Anil, aí foi realizado esse trido, né, o Divino Pai Eterno, uma devoção dela, né, uma graça alcançada. Sim, muito bem. E como foi, assim, essa experiência do desmembramento, né, da igreja, da paróquia do Anil, e para pertencer agora à nossa paróquia da Senhora do Rosário? Até porque vocês eram antigamente da paróquia de São Cristóvão, né? Aí Era. foi pra Anil, Na agora- verdade, Santa Teresinha ficou sempre assim, né? Um período a gente era São Cristóvão, outro período era Anil, e depois, né, por último, agora a paróquia do Rosário. Então, foi assim, quando mudou, né, quando passou do Anil, né, para Nossa Senhora da Conceição, para o Rosário, foi um pouco assim, não foi muito aceitável, né, não foi muito aceito pela irmã Auxília, porque nós somos franciscanas e a gente tem um vínculo muito grande com os franciscanos, né, principalmente os capuchinhos. É um vínculo que vem desde a origem da congregação lá na Itália. Então, não foi muito bem aceito. Mas aí depois, né, como diz o nosso carisma, que nós não temos paróquia fixa, mas nós trabalhamos pelo reino, então a paróquia que necessitar, onde nós formos, nós temos que também exercer, né, a nossa missão. Independentemente de paróquia, de diocese, o importante é trabalhar pelo reino de Deus. Depois foi bem aceito, né? Foi bem... E Dona Luciana, conta essa experiência aí com O belo comunidade. que eu vejo, o belo da comunidade de Santa Teresinha, que o fato de ser um convento, o convento é mais particular, é algo mais das irmãs, mas o fato delas serem missionárias, elas abriram para a comunidade. Né? Ali, quando elas chegaram, eu já cheguei já em 2010, ali na região. Mas quando elas construíram, ali em volta era bem deserto, né? Muito deserto, é tanto que a irmã Auxília, além da igreja que ela construiu, tem o laboratório na frente, que hoje é um posto que serve a toda a comunidade da Redondeza, e hoje ele é praticamente, como se diz, administrado pela prefeitura, juntamente com algumas faculdades, ajuda muito, mas tudo isso foi uma gratidão da irmã Auxília, né, da primeira. Então, o que eu acho muito bonito, essa forma delas abrirem para a comunidade o convento, abrirem as portas para que a gente pudesse ter um local. E hoje é aberto, a gente tem as missas, né, como ela disse, começou lá em 1988, né, 1988 começou o primeiro festejo, né, e até hoje, então, a gente continua fazendo festejo de devoção a Santa Teresinha. Aumentou muito mais o número de pessoas, né, que participam, e de devotos, que não é só dali do conjunto, mas que vem de fora os devotos de Santa Teresinha, de muita devoção. Então, assim, a comunidade, ela tem uma gratidão muito grande às irmãs por isso, porque a gente sabe que aquele espaço ali é particular, mas ele é aberto, a gente se sente assim muito acolhido, né? A comunidade se sente acolhida. Nós temos uma missa, hoje uma missa dominical, né? E temos encontros, né, da coordenação, da própria comunidade, quando precisa. E eu acho que a tendência é abrir cada vez mais, porque as irmãs, elas têm esse espírito de igreja em saída, né? Elas não ficam sozinhas, então sempre tem a comunidade ali junto, e isso é bom. Fortalece muito também na fé, porque ali as pessoas precisam, né? A Redondeza precisa disso. Tem alguns projetos lá na comunidade para a sociedade em si? Os projetos que nós temos enquanto comunidade católica, né, de ter a catequese, né, retomar, porque a gente não, depois da pandemia, a gente não pôde continuar com a catequese, com algumas pastorais, né, então a gente tem esse projeto de aumentar, que as pessoas realmente participem para que aumente. Mas também o projeto de nível comunitário, mais social, as irmãs também estão sempre envolvidas, né? Porque lá a gente tem um conjunto, vários conjuntos ali em volta, e que é uma região um pouco
insegura, né? Muito violenta. Então, elas estão sempre ali junto nessa questão de busca de segurança para 24 horas. Agora mesmo a gente está nessa luta, né? Então, a comunidade religiosa, ela se une àquela comunidade social. Puxando esse gancho aí, assim, quais foram os desafios, né, durante todos esses anos de comunidade? Os desafios encontrados foram muitos, né? Muitos mesmo. Eu acredito que assim, desde da construção, né? As irmãs sempre lutando, né? Com aquela fé, com aquela esperança, com aquela coragem, né? Com aquela vontade, né? De criar, né? A comunidade, fazer algo social, como o laboratório, né? Beneficiou muita gente ali ao redor, né? A gente trabalhava Beneficia, né? não só com a medicina, né? Com a preventiva, trabalhar com a curativa e com a preventiva, né? Porque eu lembro que quando eu cheguei no convento tinha um projeto de doação de filtros, né, para as pessoas, porque a irmã era bioquímica e ela fazia as análises dos exames e percebia, né, o alto número de verminose, né, no povo. Então eu disse, por que não a gente orientar esse povo, né, que é mais ali da invasão também, né, Vila Lobão e o conjunto, a se prevenir, né, a não pegar vermes, era ameba, era giardia, né, adquirido, né, através da água. Então fizemos a campanha de doação de filtro. E a congregação sempre tem, né, esse ponto de trabalhar não o lado espiritual, mas o social. Então, onde tem a necessidade, né, a vulnerabilidade da população, ali a gente entra com um projeto que vier, né, a sanar a determinada situação dali da época. Inclusive, aquele posto de saúde que tem lá ao lado faz parte da comunidade, né? Sim. Que servia aquela região na época. Exatamente. Foi feito o laboratório, né? A irmã aproveitou a parte da capela, né? E no lado, porque não podia mexer na torre, né? Tinha que ser igual, né? Não podia fazer nenhuma transformação. E do lado ela fez o laboratório. Então, durante a semana a gente atendia os pacientes, né? Os doentes, e nos finais de semana a catequese, naquele mesmo espaço. Um espaço pequeno, mas que deu para ser aproveitado, né, para fazer o bem espiritual e o bem social também da população. Atualmente, quantas irmãs se congregam lá no convento? Ali agora são 3 irmãs. 3? Né? As nossas comunidades sempre são formadas por 3, né? Já morou muita gente que também era casa de formação, né? Ali foi a primeira casa da congregação no Brasil e a casa de formação, né, das aspirantes e postulantes. Irmã, eu tenho uma curiosidade, lá não rola umas brigas não, assim, de vocês? Olha, onde tem gente, aonde tem ser humano, como a irmã Alcília sempre dizia, né, gente, onde existe gente tem as diferenças, né, de caráter, e também tem as discussões, mas o ponto central, né, que nos une, que nos converge, é o objetivo único que nós temos, né, de seguir a Jesus, né, de trabalhar pelo reino de Deus. E aí as diferenças não nos divergem, né, mas nos unem cada vez mais, porque são os dons que cada um tem que é colocado em comum. Então isso é enriquecedor, na verdade. É algo que eu estou lembrando também aqui, que vale ressaltar, a espiritualidade das irmãs, né? Elas têm também a devoção à Nossa Senhora de Lourdes, né? Então a comunidade, ela abraça, né? As irmãs são abertas nesse sentido, que ela abraça a espiritualidade. Agora mesmo, no mês de fevereiro, foi algo de muita coincidência ou bênção, né? Porque a irmã Alcília era muito devota, né, de Nossa Senhora de Lourdes. E ela faleceu exatamente no dia de Nossa Senhora de Lourdes, 11 de fevereiro. E este ano, desde o ano passado, a gente começou o tríduo também a Nossa Senhora de Lourdes. E agora, em fevereiro, a gente já vai fazer o 2º ano do tríduo também a Nossa Senhora de Lourdes. Então, é assim, algo que é das irmãs, mas elas abrem para a comunidade. Então, a gente já está preparando esse tríduo, que começa em fevereiro, né? Vamos ter os 3 dias e mais o dia da celebração, que culmina no dia 11 de fevereiro, e no dia 11 de fevereiro faz um ano da Páscoa definitiva da irmã Alcília. E já foi um projeto, né, da nossa Madre Geral, que é a Madre Teresa, né, a primeira brasileira, Madre Geral da congregação. Então, nós estamos fazendo, né, ela está fazendo o resgate de todas as devoções da congregação, porque na Itália já se vive, né, aqui no Brasil fazíamos mais entre nós, né, assim, irmãs, e esse ano, né, eu acredito que com a intercessão da irmã Alcília, né, e todo o sacrifício que ela fez, está florescendo, né, de novo, nós estamos resgatando essa devoção a Nossa Senhora de Lourdes, tanto que ali no Jardim da Capela tem a gruta, né, ela construiu,
que é uma devoção da congregação, né? Do fundador é uma história bonita, que se for para a gente contar aqui, nós vamos até mais tarde, né? E o ano passado foi feito lá na gruta, nós fizemos o tríduo lá mesmo. E a missa, né, foi também no jardim, então foi muito, muito, muito bonito já. E este ano vai ampliar. E assim, quais são os sonhos que vocês assim almejam? Como é que tá atualmente a comunidade? Nossa, agora são novos ares, né? Nós temos sonhos imensos, né? Porque a comunidade se reformulando também, novo pároco, né? Então tudo tem outra mentalidade, a comunidade também, novas pessoas, né? Novas pessoas se integrando. Então, o nosso sonho é de cada vez mais culminar o nosso anseio, o nosso desejo, o nosso amor a Jesus Cristo, para que a gente possa cada vez mais ser evangelizadores missionários, né? Assim como as irmãs também são missionárias, o nosso sonho também como comunidade paroquial é sermos também esses servos missionários de Deus. Eu queria saber um pouquinho assim, as lições que vocês têm todos os dias, né? Pela comunidade, a vida na comunidade. Olha, para mim, né, assim, eu sempre digo, a comunidade Santa Terezinha foi e continua sendo, né, o meu primeiro amor. Foi ali que eu ingressei, né, ali a gente cresceu, foi amadurecendo na fé, né, também na vida religiosa. E os desafios foram muitos, né, mas as lições foram maiores, né? Porque para trabalhar, né, viver em comunidade, eu falo de comunidade religiosa, comunidade, né, leiga, precisamos de união, né, de fé, confiança, zelo, né, o zelo apostólico, a paixão pelo reino, né, nós devemos ser apaixonados pelo reino de Deus. E assim sendo, né, a gente vence todos os desafios. Eu sempre tenho como exemplo e faço questão de dizer mesmo, né, dessas duas irmãs que não mediram sacrifícios, né, não mediram esforço. Porque se não tiver sacrifício, se não tiver luta, como é que vai vir a vitória, né? Então, trabalhar pelo reino de Deus requer muita perseverança, muita fé. Então, as lições que nós podemos tirar são essas e muitas outras, né? Uma vitória sem luta, né? Uma vitória sem luta, muito bem. Bom, estamos chegando ao final desse episódio de hoje. A gente queria agradecer as nossas convidadas da comunidade Santa Terezinha, a irmã Domiciana, a irmã Socorro, né, que estiveram aqui com a gente hoje, com as suas reflexões. A gente pôde, né, perceber aqui como foi que a comunidade nasceu de fato, porque muita gente tem essa curiosidade de saber. E você que está em casa assistindo, ou em qualquer lugar assistindo nosso vídeo, você pode estar compartilhando com seus amigos, seus familiares, para que possam também compartilhar sua vivência dentro da comunidade. Então, vamos fazer nossas considerações finais, né, com as nossas convidadas. Então, para mim é uma alegria muito grande poder participar desse momento que é em comemoração aos 10 mais, né? São 10 anos da nossa paróquia Nossa Senhora do Rosário. Então, assim, com muito entusiasmo, com gratidão, com amor, a nossa comunidade Santa Terezinha também, ela se integra nesse 10 mais para que continue, né, cada vez mais levando essa palavra, levando a mensagem, sendo evangelizadores. E o nosso desejo é que cada vez mais a nossa paróquia cresça, né, sobretudo que a juventude, assim como vocês aqui, floresçam cada vez mais e que levem cada vez mais Jesus Cristo no coração a todos. Eu agradeço muito. Amém. Muito obrigada. Também deixo o meu agradecimento, né, a todos. E vamos seguir sempre assim o exemplo de Santa Terezinha, essa jovem, né, de 24 anos, que em 9 anos de convento ela se santificou. Então, é um exemplo também para a juventude, para os missionários e para a juventude, né? Que vale a pena sempre, sempre se entregar a Jesus, né? Qualquer estado que você esteja, mas sempre trabalhar pelo reino e fazer tudo para a comunidade crescer, né? Crescer cada vez mais. Se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau. Realização Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Apoio Estúdio Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Vila São Luís.